Muito bem, Brasil, na tela, o primeiro tema do debate das férias desta segundona. A gente começa falando sobre o Goianão 2026. Goianão 2026 que tem apenas uma equipe invicta nesse momento, que é o Goiás. O Goiás que não lidera a competição, a única equipe que ainda não perdeu. São 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias do Goiás até o momento dessa temporada 2026. Olha a classificação do Goianão, aí na tela do YouTube. É um campeonato extremamente equilibrado, né? A diferença do quinto colocado para o líder de apenas 3 pontos. Vila Nova, primeiro colocado com 12, né? O Vila Nova lidera por conta do saldo de gols, tem 3 de saldo a mais que a Becate, que a segunda colocada vem de 4 vitórias consecutivas, só perdeu na estreia pro Vila Nova, pelo placar de 2-1 em casa. O Goiás, 3 vitórias, 2 empates, é o terceiro colocado com 11 pontos, tem a melhor defesa da competição. O Atlético é o quarto colocado com 10, Dragão tem apenas uma vitória para Jataiense. Na quinta posição, a Napolina, 2 derrotas, 3 vitórias. Sexto, a Jataiense, que perdeu também invencibilidade no final de semana, derrota para a equipe da Becate fora de casa. O Anápolis é o sétimo colocado com 7, depois de 2 vitórias consecutivas, o Galo já pula para a 7ª posição. E na 8ª posição, fechando a faixa de classificação, a Aparecidense, que ontem acabou conquistando a primeira vitória. Vitória da Cidinha, 4-1 para cima da equipe do Goiatuba. Vitória importante da Aparecidense. Fora da faixa de classificação, Centro-Oeste tem 3 pontos, Inhumas tem 2, Craque tem 2 e o Goiatuba tem 1 ponto conquistado. O Craque que mandou o técnico Luan Carlos embora e está negociando, inclusive, com Emerson Maria. É uma das possibilidades aí para subir o time do Leão do Sul, ex-técnico do Vila Nova. Diante disso, meninos, a pergunta é clara. O Goianão 2026 é o mais equilibrado dos últimos anos? A gente projetava aqui um equilíbrio entre os 3 grandes da capital. Mas você tem ali, por exemplo, a Becate no meio dos 3, você tem uma Napolina forte, você tem o Anápolis que começa, né, a respirar dentro da competição com 2 vitórias consecutivas. Ou seja, é um campeonato, para mim, mais equilibrado do que eu projetava. Inclusive com algumas equipes do interior se destacando tecnicamente. Maestro Tim, começa por você. O Goianão 2026 é ou não o mais equilibrado das últimas temporadas? Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Um forte abraço para você. Um abraço para meus amigos Matheus Carvalho, pro nosso comandante Nivaldo Carvalho, pro Lucas, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Eu vejo sim que é um campeonato muito equilibrado. A gente teve 2 clássicos até agora e 2 clássicos para mim muito equilibrados também. O Atlético empatou o primeiro em casa contra o Goiás, venceu ontem o Vila fora. Eu imagino, Thiago, que aquilo que a gente projetava lá no início do campeonato vai acontecer nessa semana, que é os 3 grandes assumindo as 3 primeiras colocação, porque o Vila hoje é líder, o Goiás é terceiro. O Atlético está na 4ª colocação, a Becate, que é a grande surpresa, está na 2ª colocação nesse momento. Só que a Becate joga nesse meio de semana contra o Goiás na Serrinha, onde eu vejo que o Goiás é favorito. O Vila jogando lá em Nerópolis contra o Centro-Oeste, o Vila é favorito, então para mim o Vila vai vencer, vai continuar nessa primeira colocação, e o Atlético contra o Inhumas, para mim também é muito favorito, deve vencer, ou seja, nós teremos no final dessa 6ª rodada os 3 grandes da capital nas 3 primeiras colocação, que é o que eu já imaginava, que é o que eu pelo menos imagino, que a briga vai ser mais intensa não só pelas 3 primeiras colocações entre os grandes da capital, mas também pelo título. Agora, há uma surpresa muito grande o time da Becate, é um time que o ano passado veio para a primeira divisão do Campeonato Goiano e muitos imaginavam que ela ia bater e voltar para a divisão de acesso, e não aconteceu isso no ano passado. Esse ano já não vai acontecer mais, porque a Becate para mim vai classificar entre os 8 até com certa tranquilidade. A gente vê também um crescimento da Napolina, por mais que não jogou bem no último sábado contra o Goiás, é um time que voltou à primeira divisão do Goiano e está fazendo um campeonato bem firme, bem seguro, bem constante, com uma regularidade interessante a equipe da Napolina, e para mim também já não corre risco mais de ser rebaixado, de voltar para a divisão de acesso. E a Jataiense, são os 3 times do interior que eu vejo que estão surpreendendo. A Jataiense perdeu a invencibilidade nesse último final de semana lá em Ouvidor contra a Becate, mas é um time que tem bons jogadores, que vem se jogando muito bem, principalmente quando é mandante dos seus jogos. Então há um equilíbrio muito grande, né? Mas o equilíbrio maior para mim entre os 3 grandes da capital, que deve acontecer até o final do campeonato, aí essa briga muito intensa dos 3 gigantes em busca desse título, e não dá pra gente, pelo menos eu não cravaria quem é o grande favorito para o título. Mesmo com o Vila perdendo ontem, para mim o Vila é um dos fortes candidatos ao título, ao bicampeonato. O Atlético mostrou muita força nos 2 clássicos, não perdeu nenhum, tem um treinador que sabe muito bem jogar esse tipo de competição, esse tipo de clássico, assim, ele tem feito a diferença.
E o Goiás mostrou força de elenco, realmente vem crescendo, um time que vem evoluindo. Então, sem dúvida nenhuma, é um campeonato muito equilibrado, para mim um dos mais equilibrados nos últimos anos. Sem dúvida. 1h09 da tarde agora, meus amigos, a audiência está crescendo, são quase 400 aparelhos conectados, eu já preciso do teu like, hein? A gente está só com 63, eu preciso de 200 likes nesse primeiro bloco. Cadê o seu like, família? Deixa eu já registrar aqui a mensagem, enquanto você está deixando o like para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Inácio Paiva, depois que o árbitro deixou de dar cartão para o Igor, todos os outros cartões que ele deu foram injustos. Márcio Tigrão, o Urso fez muita falta ontem, o Vila tem que contratar. Um jogador machucado. Diogo Queiroz também está com a gente. Pezão Cheva, sou o Tigrão, goleiro do Atlético, fez no lance do De La Torre algo que eu acho que não foi normal. O juiz amarelou, era cartão também, falando aqui da arbitragem. Um abraço pro nosso Rafael, também tá ligado aqui falando de apito. Gabriel Rodrigues, o Atlético ontem ganhou um troféu, ganhou de nós do Clássico. Ô Gabriel, mas o Clássico entre Atlético e Vila Nova, ele é um clássico muito mais equilibrado do que, por exemplo, Vila Nova e Goiás nesse momento, né? A história geral completa coloca o time do Vila como freguês do Goiás. Mas a história recente dos últimos 3 anos, ela inverte os papéis. Aí o Goiás que é freguês do Vila. Para você ter uma ideia, nos últimos 3 clássicos entre Vila Nova e Atlético, 2 vitórias do Atlético, 1 vitória do Vila. Ano passado, o Vila Nova ganha o primeiro clássico da Série B, o Atlético ganha o segundo clássico da Série B, gol do Yuri, que está lá no Bragantino, e agora vai no estádio do Obi e vence novamente a equipe do Vila Nova pelo placar de 2-1. Então, para mim, nesse momento, os dados mostram isso, a matemática mostra isso abertamente, hoje o clássico mais equilibrado do futebol goiano é Atlético e Vila Nova e Atlético. Alice de Fátima, goleiro do Vila é fraco, não sai do gol. Temos uma zaga pesada, o Vila precisa de muita evolução. Guilherme Paz, mesmo perdendo, sigam o líder, tá tudo na mesma. É o pessoal participando aqui com a gente. Denilson Félix, Dragão tá vindo forte. É isso aí, família, preciso do teu like, hein? 80 likes, eu peço, o negócio sobe. Vai deixando o teu like e a tua participação, ver se a gente termina aqui esse primeiro bloco com pelo menos 200 likes, ok? A Camargo é referência na distribuição de peças Baldan para o seu implemento agrícola. Tem variedade em discos, bancais e muito mais. A Camargo, parceira de quem produz há mais de 6 décadas, chama pelo WhatsApp, gente. 6232726666. Acesse acamargo.com. 1h12 da tarde, debate das feras. Oferecimento Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Na hora de proteger a tua obra, não dá para arriscar, né, gente? São 30 anos de confiança e credibilidade do mercado goiano. A Impercia oferece soluções completas em impermeabilização com a qualidade dos produtos Baldec. Impercia, quem constrói, confia. Ano novo, casa nova, carro novo. Com o timaço da NSS Consórcios. Lá você transforma o teu sonho em realidade. Parcelas de imóvel a partir de R$ 786,72 e automóvel a partir de R$ 646,89. Tudo sem juros e sem entrada. Ligue agora, 629-9834-0899 e comece a sua nova fase ainda hoje. E Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro. Precisou, aqui tem. O Matheus Carvalho vem para cá também, já coloca o nosso comentarista do Povo aí na tela do canal do YouTube. Matheus, eu confesso pra você que eu já projetava um equilíbrio, cara. Mas não esse equilíbrio. Eu projetava um equilíbrio entre Vila Nova, Goiás e Atlético. Pô, a Becate tá jogando futebol redondaço. A Becate tá jogando muita bola. A Becate vai dar trabalho pro Goiás quinta-feira, no jogo entre as duas equipes lá no estado da Serrinha. Eu acho que o Goiás ganha o jogo, mas vai ser um jogo equilibrado. Ela deu trabalho pro Vila na estreia. Ela vem de 4 vitórias consecutivas. Você tem uma Napolina que é um time competitivo. Você tem uma Nápoles surgindo aí, melhorando a sua condição. Já está ali próximo do G4. O Atlético se recuperou vencendo o Vila. O Vila tem 12 pontos, está na liderança. O Goiás está invicto. Enfim, Matheus, diante de tudo isso que a gente tem visto até o momento em 5 rodadas do Campeonato Goiano, esse Goianão, ele já é o mais equilibrado da história recente, Matheus Carvalho. Fala comigo, comentarista do Povo. Boa tarde, seu Matheus Carvalho. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, pra mim tá bem equilibrado. Aliás, eu até falei isso antes de começar o campeonato, que as 3 equipes aqui da capital iriam sobressair bem na competição. E não esperava ninguém do interior. O Abecate, de fato, está jogando muito bem.
E o mais interessante do Abecate é que do mesmo jeito que ele joga contra o Vila, ele joga contra o Craque, contra a Napolina, contra o Anápolis, contra qualquer equipe. Então é uma equipe que tem uma regularidade dentro de campo. Não se apega se é um time da capital ou não. Faz apenas o seu jogo e é exatamente por isso que está na segunda colocação. Dentro das equipes aqui da capital, de fato, está tendo um equilíbrio muito grande. O Clássico mostrou isso, não só na situação de resultado, mas aquilo que cada equipe esboçou, lutou. Então eu vejo que teremos sim, na final do Campeonato Goiano, duas equipes aqui da capital. E o principal detalhe diferente do Tim, eu já tenho o favorito ao título. Aí você vai falar hoje, viu? Você prometeu no aquecimento de sábado. Eu falo sem problema algum. Hoje eu vou te cobrar aqui. Sem problema algum. Você não arrega, viu, Matheus? Sem problema. Rapaz, não arrega. Eu não pipoco, não. Hoje você coloca aqui no final desse primeiro bloco. Atenção, Brasil, volta em mim aqui a tela. Volta em mim aqui a imagem. Quando a gente bater aqui, só em mim aqui, só no papai isso. Quando a gente bater aqui 200 likes... eu vou pra cima do Matheus Carvalho. Ele passou o final de semana inteirinho enchendo o saco. Falou sábado, falou ontem de novo. Segunda-feira eu vou falar o meu favorito pra ser o campeão goiano. Não, favorito não. Ele falou assim, eu vou falar quem vai ser o campeão goiano. Ou seja, tirou onda. Então hoje ele vai falar. Ele mas prometeu eu não costumo aqui... errar não, né? Eu não costumo errar. Vamos ver quem é o seu candidato. Agora então, o Thiago assim, fala que vai partir pra cima de mim com uma camisa feia dessa. é da Naviraiense que eu ganhei do nosso ouvinte. Fecha aqui, ó. Bicho. Tira o GC aí rapidinho. Horroroso. Olha aqui que camisa massa, cara. Deixa eu pegar o nome do ouvinte aqui que me mandou ela de presente. Eu tô devendo a do Vila pra ele. Tô esperando mudar aqui a coleção. Que esse presente eu dei muita fé, viu, cara? Eu botei valor demais na conta. Que presente maravilhoso. De onde é Navirairense? É de Naviraí. É o Wilson. Mas só pode, né? É o Wilson. De onde é essa cidade? Mato Grosso do Sul. Eles tomaram de 7 uma vez na Copa do Brasil do Santos. Foi o maior feito do time. Olha aqui, gente, que coisa linda. Naviraiense, gostei. Grande Wilson, fiquei feliz demais. É até fácil falar o nome desse time, né? Naviraense, de Naviraí. Eu fico imaginando a torcida organizada, gritando. Naviraense. Já acabou o jogo, né? Até finalizar. Atenção, gente, precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. Papelaria tributária onde cada um tem o seu papel. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Na Vezagueiro, na Praça Nova Suíça. E Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Então é isso, gente. Com 200 likes, o Matheus Carvalho será pressionado aqui a falar quem será o campeão goiano na visão dele. Agora eu quero o meu comandante, a Superfera do Brasil, para o Nivaldinho Carvalho aí na tela do canal do YouTube. Paulo Leandro de Oliveira, massa, Thiago, camisa bonita. Obrigado, amigo, você tem bom gosto. José Revoredo, Goiás é o único time invicto. E se a Becato não tivesse sido garfada no jogo contra o Vila, estaria com 15 pontos. Zé Revoredo, pra mim não teve falha da arbitragem, não. Arbitragem perfeita lá na cidade de Ouvidor. Zero falha. Teve a polêmica das expulsões, né? Não, mas foram todas justas. Eu teria expulsado os 2 jogadores. Pra mim, todas justas. Eu não. O Birajara Guimarães também tá ligado. Thiago, pergunte aí, quem pratica o melhor futebol hoje é o Goiás? O Bloco do Goiás tem um tema em relação a isso, viu, Birajara? Fica ligado aí que daqui a pouco a gente fala mais. Caio César Malta Moreira, clássico equilibrado ontem pelas deficiências do gramado. A chuva atrapalhou tudo. Parabéns ao Atlético, que teve um grande goleiro ao seu favor, mas afinal será Vila Nova e Goiás. É isso aí, gente, vai mandando like. Comandante Nivaldo Carvalho, é um campeonato goiano que por si só a tabela já mostra isso. Mas eu estou propondo aqui para os senhores uma análise mais completa, mais profunda. A gente está analisando aqui também a questão técnica, a tática dos times, né? Por exemplo, a Becate tem bons jogadores, que já têm se destacado. A Napolina tem 2 jogadores também que têm se destacado. O Wesley, inclusive, atacante, é bom jogador. Você pega o Anápolis, está crescendo. Os times da capital, 2 pontos de distância entre Atlético e Vila, 1 ponto entre Goiás e Vila. Tem clássico domingo agora. Enfim, a gente não sabe nem quem será o primeiro colocado dessa primeira fase da competição. Diante de tudo isso que a gente viu e pela matemática, pela tabela, comandante, você teria, digamos que, não é nem coragem, é um negócio claro aí que está na fuça da gente, mas você tem a convicção de que esse Goianão 2026 talvez seja o mais equilibrado das últimas temporadas? Hein, comandante? Fala, Superfera do Brasil. Boa tarde, seu Nivaldo Carvalho. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço ao senhor Tim, ao senhor Matheus e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil.
Eu acho que será o mais equilibrado, até porque um campeonato curtinho assim, ele proporciona esse tipo de situação, porque não vai dar nem tempo de um time se desgarrar, né? Tem essa incrível Abecate que repete o que ela fez no ano passado. Se vocês puxarem na memória, vocês vão se recordar que esse time da Abecate foi eliminado lá em Anápolis, contra o Anápolis, numa situação polêmica. Teve um lance lá que o VAR chamou, e eu acho até que ela foi prejudicada pela arbitragem. Eu falei, olha, esse trem aí, tiraram a Abecate no apito. Porque é um filho sem pai, né? Que é trem, tem torcida. Pode puxar na memória de vocês que vocês vão se lembrar. Teve uma situação lá de VAR, inclusive, contra o Anápolis. É incrível esse time, né, bicho? Você vê 4 vitórias consecutivas no time do interior. Isso aí não é pra qualquer um, não. Considerando que o time... Eu não sei se é U ou A. É A. A porque é associação, né? É a associação. A associação Abecate. Tem que pegar aqui, é Ouvidor e Catalana. E tem um B na frente. É a associação. Catalana? É catalana. Ela começou em catalão, aí não teve apoio e foi para ouvidor. Mas ela começou em catalão. Ela é de sindicato. É de um sindicato. Então, como é associação, é A. É igual a Aparecidense Anapolina, né? Associação Atlética Anapolina. Pois é, depois o Lucas vai vir esse treino aí pra nós. O Lucas tem um olho arregalado, né, rapaz? O que acontece? Você vê, a diferença do primeiro colocado pro quinto, que é a Jataiense, são 3 pontos, não é isso? É a Anapolina. Aqui, comandante, ó. É a Anapolina. 3 pontos. Pintou informação, pintou pneus Express movendo seu caminhão quilômetros à frente. Associação Beneficente Esportiva Catalana e Ouvidorense. Fundada há 6 anos atrás em Catalão, há 4 anos foi para Ouvidor, por falta de apoio lá da Prefeitura de Catalão, que tem só o craque, né? Uhum. Então é a Associação Beneficente Esportiva Catalana e Ouvidorense, a Abecate. O amor da vida do Adib Elias é o craque, né? Então ele, como manda-chuva lá da Prefeitura, não ia ajudar essa Abecate aí. Então, a diferença do Vila Nova, que é o primeiro colocado, para a Anapolina, que é a quinta colocada, são apenas 3 pontos, né? De fato, é um campeonato extremamente equilibrado. E aí, bicho, é o seguinte, vocês se lembram que na segunda-feira, após a primeira rodada, nós estávamos desanimados em relação aos times do interior. A gente estava num desânimo, bicho, porque o interior tinha mostrado um futebol horrível. Todos os times do interior. E agora nós temos, até por uma questão lógica, né? Porque nós temos 3 times da capital, nós temos 2 times do interior fazendo uma campanha sensacional, inclusive essa Abecate aí, muito surpreendente. E isso é bom, porque significa que talvez um time do interior pode se inserir aí entre os 3 da capital lá na reta final, porque lembre-se, nós teremos apenas 13 datas considerando a final do campeonato. É um campeonato tiro curtíssimo nesse ano. Ele acaba dia 15 de março, né? Ou seja, daqui a pouco, um mês para o final do campeonato. Semana que vem já é a penúltima rodada da competição. Na quarta-feira da semana que vem a gente já terá concluída a primeira fase do Campeonato Goiano. Para vocês terem uma ideia, né, do quão rápido esse Goianão 2025, 2026, um beicinho de pulga, literalmente. Meus amigos, nós estamos agora com 131 likes, com mais 69, o Matheus Carvalho vai detonar aqui quem é o time que para ele será o campeão goiano. Eu já tenho uma dúvida aqui, mas eu quero descobrir, junto com você. Então vai deixando o teu like, são 132 likes agora, mais de 500 aparelhos conectados. Lucas Gamos, tá ligado com a gente? Gente, o Danilo Dias foi convidado a sair da rádio. Não, Lucas, ele pegou a 17ª licença dele, premiada, aqui no microfone das Ceras. Estava no Rio de Janeiro, volta amanhã aqui pra rádio, viu? Ele tá lá no Rio de Janeiro. Valmir Chagas, Dival tem razão, a Abecate prejudicada no passado em Anápolis. Paulo Leandro de Oliveira também tá ligado com a gente. Tiago, por isso que o clássico aqui da região é Abecate e Craque, Onça e Leão. Júnior Lemos, Lucas Rodrigues é a maior revelação do futebol goiano por enquanto? Disparado, Júnior. Baita jogador. Faz um campeonato goiano espetacular. Isso daí eu acho que vai dar jogador. Raul, boa tarde, Thiago. Meus parabéns mais uma vez a você pela apresentação do programa e para a torcida do Vila, que mesmo debaixo de chuva, um dilúvio, lotou o Onésio Brasileiro Alvarenga.
E o Carlos Antônio FM, Thiago Anápolis está vindo forte com as novas contratações. Tomara, né, amigo? Porque o Anápolis é o nosso representante na Série C do Campeonato Brasileiro. Debate das Feras, até às 3 da tarde, oferecimento, promoção da Bater Shop. Bateria Sedeco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. Precisando de uniformes para a tua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloForteUniformes. Enviamos para todos os cantos do Brasil. Solicite a cotação pelo nosso WhatsApp, 629-8650-131. Elo Forte Uniformes. Na troca de óleo da GP Car Centro Automotivo, diga que ouvinte Band News e participe de uma mega promoção. Tem 1 litro de óleo totalmente de graça esperando por você. A Avenida TB3 Jardim América, 623515-7004. E é claro, sempre bom falar da nossa maravilhosa loja da Primeira Mão Saga. O Feirão Primeira Mão foi um sucesso. Agora o fecha mês. Até o final deste mês permanecem as maiores vantagens e facilidades do Brasil para você trocar o seu carro. Primeira Mão seminovos. Corre para a loja ou entre pelo site e aproveite. primeiramãosaga.com.br. Meninos, mesmo diante desse crescimento de algumas equipes do interior, vocês ainda bancam aqui uma final entre equipes da capital? Ou vocês estão um pouquinho mais céticos em relação a isso? Não, eu ainda banco. Você ainda banca? É, pra mim, a final... Matheus já não banca mais. Não, o Matheus banca também. Ele falou que será entre dois times da capital. Eu vejo que tem esse crescimento do interior, mas, por exemplo, o jogo de sábado, daqui a pouco nós vamos falar mais da vitória do Goiás, eu esperava uma dificuldade muito maior. Uma apresentação melhor da Napolina, né? A Becate vem sendo a grande surpresa. Mas a Napolina não tá na minha lista de favoritas, não. Não, mas nem na de ninguém. Eu coloco a Nápoles e a Becate se fosse pra gente ter uma surpresa do interior, entendeu? O Abecate diante do que ela vem jogando agora, né? Mas vamos ver, nessa semana vai ter já um adversário mais pesado. Mas não te esqueça que ano passado a Becate só não chegou à semifinal do Campeonato Goiano porque a arbitragem tirou a Becate, né? Foi o Nivaldo lembrou do lance polêmico, eu lembro aquele jogo foi todo polêmico, você lembra? Teve 3 bitoques, lembra no cobrança de pênalti? Cobrança de pênalti, toda hora um jogador escorregava, dava 2 toques ali, teve 3 bitoques naquele dia, lance polêmico, o Anápolis fez o gol no finalzinho, então teve realmente muita polêmica. Mas a gente vai ter uma análise melhor da Becate essa semana, porque ela pega um jogo muito pesado, ela pega um Goiás dentro da Serrinha, então dá pra gente ter uma noção melhor, mas eu ainda acredito que os 3 gigantes aqui da capital têm um elenco mais pronto, tem um elenco mais forte, tem uma qualidade acima dos demais times do interior, então eu não consigo ver nesse momento uma surpresa do interior chegando à decisão, Thiago. Agora é lógico, um do interior pelo menos, no mínimo, vai chegar à semifinal, e hoje quem tá jogando o melhor futebol do interior é a Becate. 1h27, faltando 38 likes para 200, gente, 38, me dá isso agora que o Matheus já mata essa parada aqui no primeiro bloco. 38 likes apenas para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Nivaldinho, meu comandante, você ainda continua bancando aí uma final entre 2 times da capital ou pode ter uma surpresa diante dos últimos jogos? Não acredito de jeito nenhum. Zero chance? Surpresa é surpresa, né? Seria zebra no caso, né? Para mim não chega de jeito nenhum. A final será entre 2 equipes da capital e eu banco isso. Você banca também, Matheus? Você já bancou, né, no seu primeiro comentário? Total. Pra mim, gente, capital. Cuidado, como diria o Danilo Dias, cuidado. O Danilo tá de folga, o Thiago vai... Tá livre do Danilo e sem essa comandante, decisão. cuidado. O time do interior tem um perfume pra chegar na decisão, Thiago. Vai que essa Becate tem um perfume, tem um cheiro da decisão, né? Tem dedo fazendo falta, rapaz. Cara, assim, eu eu tinha certeza há 2 semanas atrás, ok? Uhum. Agora eu acho que a final será entre 2 equipes da capital. Mas sei lá, mata-mata o negócio é diferente, esse povo lá da Becate não tem pressão, é time de interior, é time de SAF, de empresário, sabe? Esse Anápolis está crescendo com algumas contratações que eles fizeram. Não sei se eu tenho a mesma certeza de 2 semanas atrás, sabe? Não sei. Eu acho que vocês estão muito confiantes, principalmente o Matheus. O Matheus tava desleixando aqui, falou, não, moço, vem comigo. O negócio, Thiago. Cola em mim que você passa, você falou isso aqui, ué. Não, o negócio é porque quando tá tendo jogo, eu tô assistindo o jogo. Eu também, eu vejo jogos também. Você viu quantos jogos da Becate, canalha? Quantos jogos da Becate você viu? Eu assisti esse último jogo da Becate à tarde contra... Não, você viu um jogo só. Contra a JS. Qual foi o outro jogo da Becate que você viu? Qual foi o outro jogo, sem vergonha? Demais, qual foi o outro aí? Contra o craque. Você viu o craque a Becate? O clássico. Nivaldo, é seu filho, você conhece há quase 40 anos. Ele viu o craque a Becate, Nivaldo? Na hora do jogo craque a Becate, ele tava fazendo sério.
Eu vou desligar o microfone de vocês. Ai, Ti, fala aí, Ti, que eu não aguentei, não. Rapaz, eu vi o jogo da Becate Jataiense quase todo, porque deu tempo de estar em casa antes de vir aqui pra rádio. Foi um jogo bom, um jogo equilibrado. A Jataiense também criou suas oportunidades. Agora, pra mim, Thiago, quando eu falo de sinal não ter surpresa dentro do que eu imagino, vai ter 2 times grandes aqui da capital na decisão, pela qualidade dos times. E os times da capital estão jogando bem. O Vila é líder porque estava jogando muito bem. O Atlético teve só aquele revés lá em Jataí, onde foi com um time um pouco mais alternado. Mas fora isso, se você pegar os outros jogos do Atlético, inclusive o clássico de ontem, o Atlético foi bem. O Atlético jogou bem contra o Anápolis, jogou bem contra a Aparecidense. Então o Goiás veio da mesma forma. Qual jogo que o Goiás jogou muito mal? Contra o Catalão. O craque lá em Catalão ainda empatou. Então assim, o desempenho dos 3 grandes da capital é que para mim mostra essa superioridade. E outra coisa, Tim, você vê os times da capital, eles não estão tratando o campeonato como uma competição qualquer. Com desdém, né? Perfeito. Não tá deixando de lado. Você vê assim, quando acontece gol, é perceptível o envolvimento dos jogadores. A gente não é bobo, certo? A gente vê que os caras realmente estão querendo. E a gente conhece jogador de futebol quando eles não estão querendo nada, certo? E a gente conhece jogador de futebol quando eles estão querendo alguma coisa. Pode observar, a vibração dos caras. Você vê, ontem o Atlético ganhou o jogo, parece que o Atlético tinha ganhado uma Copa do Mundo. Parece que foi a final do campeonato. Ué. E muito isso, Nivaldo, E o Vila querendo pra caramba também. Goiás, semana passada. Essa situação eu vejo, né, Matheus, também, em relação assim, nós paramos de ter aquela situação de dirigente diminuindo o Campeonato Goiano. Não teve mais. Pelo contrário, a gente está vendo dirigentes enaltecendo o Campeonato Goiano e colocando a pressão para ganhar. Ou não tem pressão no Goiás para ganhar o título hoje? Doido. Tá gigante, Pressão até pelo gigante. tempo que não ganha. O ganha. Goiás tem 7 anos que não ganha. Tem 7 anos que não ganha. O Adson nem se fala, a gente sabe que o Adson, tanto que ele ficou mordido e não tá conseguindo o teto no ano passado. Tem quase 30 que não é bicampeão. O último foi 78, né? A última vez foi no 77, 78. Foi no tetracampeonato. 78, 78, 79. Então, eu não vou fazer essa conta aqui agora. Não, tem quase 50 anos. Quase 50. 47, né? Se foi 78. Se o Tom estiver escutando, ele vai socorrer a gente. Tem 48 anos, né? 48 anos que o Vila não é bicampeão. 48. Isso né? tudo? A última vez foi 77, 78. 77, nós estamos em 26. Se Deus quiser, o Tom já fez essa conta para nós. 48 anos. 48 anos.